Então, começarei por dar a palavra ao Armando Artur, que representa um primeiro momento na poesia pós-colonial e que deu à sua intervenção o nome Poesia Moçambicana, Inovação e Herança. E vou de imediato passar-lhe a palavra e o microfone. Muito obrigada, Armando Artur, por estares aqui. Muito obrigada mais uma vez. Amigos há muito tempo. Muito bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, queria felicitar os organizadores desta conferência e também agradecer pelo convite que me foi endereçado para participar. Faço com uma dor de cotovelo, vamos assim dizer, porque nos últimos anos, nos últimos 10 anos, tenho batido bastante para a realização de uma conferência nacional, isso em Moçambique, não é? Sobre a literatura moçambicana. Eu acho que realmente chegou o momento de nós sentarmos e refletirmos sobre a nossa literatura, com a participação dos nossos leitores, de modo a aferirmos a quantas é que vamos nesse quesito que é de fazer a literatura moçambicana. Este encontro, esta conferência realiza-se em Lisboa, pela mão, fico satisfeito por isso, de moçambicanos, a partir mesmo da minha querida amiga Ana Bafalda Leite, e também dos moçambicanos, o Licílio Manjate e de outros da Universidade Eduardo Mondlane. Eu creio que isso não é crítica, mas é um desabafo, né? Eu creio que a Universidade Eduardo Mondlane devia ter tomado a dianteira, organizar isto. Mas acho que não está fora da ideia. Independentemente, portanto, como eu dizia... É só o princípio. O princípio. Pronto, ok. Tudo bem. De modo que eu vou pegar no meu iPad. Preparei aqui... Então, espero que seja para breve. Vai ser. Eu intitulei meu texto de Novas Formulações, Heranças Partilhadas. Vou lê-lo. Portanto, o processo de criação poética é um ato de equilíbrio entre a audácia de explorar novas formas estéticas e a responsabilidade de preservar heranças culturais e históricas. Em Moçambique, onde a poesia se desenvolve num ambiente jovem, moldado por lutas e transformações, emerge uma questão fundamental: como conceber novas expressões poéticas que respeitem o legado de resistência, identidade e memória coletiva. Na poesia moçambicana, esse legado manifesta-se na capacidade de transformar dores e aspirações em versos
que simultaneamente inovam e dialogam com o passado. Assim, a poesia transforma-se num espaço de introspecção, inquietação, inconformismo e mudança, onde o poeta reinterpreta as heranças partilhadas para propor novos caminhos estéticos e sociais. A essência da poesia moçambicana, na minha opinião, claro, reside na sua habilidade de problematizar as realidades interior e exterior, utilizando a estética como ferramenta de reflexão e resistência. Como observa Isabela Lígia Moraes, cito, a literatura, apesar de ter o poder de aliviar temporariamente a nossa sensação de descontinuidade e incompletude, não traz paz ao espírito. Ao contrário, provoca indagações e angústias. Fim de citação. Realmente, a poesia, em particular, não traz respostas definitivas, mas amplifica as incertezas humanas, transformando-as em arte que desafia e mobiliza. Em Moçambique, esse compromisso é uma herança viva, forjada por poetas que usaram a palavra como arma contra a opressão e alicerce na construção da nação. Mesmo nos seus momentos mais lúdicos, a poesia moçambicana carrega um potencial provocador, conectando o indivíduo ao coletivo e o presente às memórias partilhadas. As novas formulações poéticas, portanto, representam um diálogo constante entre inovação estética e a preservação de um legado de luta e identidade. A poesia moçambicana, assim como a própria nação, é jovem, com apenas 50 anos de história independente. Tanto é que os seus precursores, como o prosador Luís Bernardo Uana, ainda são testemunhas vivas da sua formação. Antes da independência, nas palavras de Cravirinha, éramos cidadãos de uma nação que ainda não existia. Durante o período de resistência colonial, a poesia desempenhou um papel crucial ao articular temas universais como o amor, a angústia existencial e a busca por sentido, com a denúncia da opressão colonial. Poetas como Rude Noronha, Noêmia de Souza e o próprio Cravirinha criaram versos que forjaram uma consciência nacionalista e africanista, transformando a poesia num ato de resistência cultural. Eu lembro-me que o presidente Chissano, numa entrevista, terá afirmado que ele próprio havia despertado para a necessidade de libertar o país, lendo um poema da Noêmia de Souza. Isso para ilustrar o quão importante realmente foi e continua sendo a poesia no nosso contexto nacional. E aqui, bom, eu trago um pequeno extrato do poema do Cravirinha, intitulado Eu Sou Carvão, que expressa essa força indomável dessa luta. Eu sou carvão e tu arrancas-me brutalmente do chão,
e fazes-me tua mina, patrão. Eu sou carvão e tenho que arder sim, queimar tudo com a força da minha combustão. Estes versos, repletos de metáforas incendiárias, não apenas denunciavam a exploração colonial, mas também inspiravam a luta pela autodeterminação. Essa herança de poesia engajada tornou-se o alicerce das novas formulações poéticas, que continuam a dialogar com a memória da resistência. Durante a luta de libertação nacional, a poesia moçambicana assumiu um papel ainda mais combativo, servindo como instrumento de denúncia e diplomacia. Poetas como Marcelino dos Santos, Armando Guebuza, Jorge Rebelo, Sérgio Vieira utilizaram os seus versos para mobilizar apoios internacionais e unir o povo moçambicano em torno da causa da independência. A poesia de Armando Guebuza, por exemplo, reflete essa união coletiva. As tuas dores, mais as minhas dores, vão estrangular a opressão. O meu sangue, mais o teu sangue, vão regar a vitória. Estes versos, simples, mas poderosos, transformaram a poesia num clamor de solidariedade e esperança, uma herança que ressoa nas gerações posteriores. A poesia de combate, enraizada no contexto da luta armada, estabeleceu um padrão de engajamento que as novas formulações poéticas reinterpretam, adaptando aos desafios contemporâneos. No período pós-independência, a poesia moçambicana enfrentou novas realidades. A guerra civil, a fome, os abusos de poder. A geração dos anos 80 do século XX e o movimento literário Charrua, do qual faço parte, tal como mencionou a minha amiga aqui, marcaram uma ruptura estética, introduzindo formas e conteúdos inovadores que refletiam as dores de um país em reconstrução. Essa geração, imbuída de um forte sentido patriótico, não apenas denunciou os males da época, mas também lançou as sementes daquilo que é poesia contemporânea. Está aqui uma geração, portanto, posterior à geração Charrua, que é iluminada por estas... O poeta Edward White, um dos expoentes desse período, captura a memória dos conflitos com versos que oscilam entre luto e resistência. Cito: os nossos mortos são muitos nossos mortos dentro das valas comuns. E há um enorme pássaro que encanta. E é o pássaro lento do esquecimento. A poesia de Edward White, com a sua linguagem densa e magética, reflete a tensão entre lembrar as tragédias e combater o esquecimento, uma herança que as novas gerações poéticas reelaboram com ousadia estética. Vou citar aqui o Paulo Freire, que, ao discutir a leitura crítica, oferece uma perspectiva complementar. Ler não é apenas decodificar palavras, mas compreender o mundo. A leitura crítica do texto e do contexto é o que torna o homem sujeito da sua história.
A poesia, portanto, moçambicana, ao convidar a leitura crítica da realidade, capacita o povo a tornar-se agente da sua própria narrativa. As gerações de poetas que se seguiram, herdeiras dessa tradição de rupturas e continuidades, continuam a despertar consciências para causas coletivas, focando na construção de uma identidade nacional em construção, ou seja, em constante evolução. Sangar Okapi, com a sua poesia que entrelaça a memória cultural, tradições orais e modernidade, ilustra essa dinâmica de inovação e herança. Cito, Emakua explica como onda no asfalto. Lembra-nos a casa, a cana, o caniço ou o bambu. Nosso barco encalhado com terra, transportando o marítimo o silêncio da ponta da ilha. Aqui, Okapi reinventa a linguagem poética, evocando paisagens e práticas culturais moçambicanas, mas com uma estética contemporânea que ressoa com os desafios do presente. A sua poesia é um exemplo de como as novas formulações poéticas moçambicanas mantêm um diálogo vivo com as heranças culturais, transformando tradições em versos que falam ao futuro. Para terminar, portanto, em jeito de síntese, o processo de escrita poética em Moçambique, embora individual e solitário, está profundamente enraizado nas experiências vividas e testemunhadas, sejam elas pessoais ou coletivas. O poeta moçambicano capta os dilemas existenciais, as realidades sociais e as memórias históricas, processando-as por meio de novas formulações estéticas que sugerem paradigmas renovados e mundos possíveis de serem vividos. Muito obrigado. Como observaram, o Armando Artur não falou da poesia dele, não é? Como numa atitude que eu direi, não é humildade, mas é uma atitude, no fundo, de resposta a uma provocação que esta mesa redonda trazia. E eu queria dizer que a poesia dele traz uma economia de linguagem e um trabalho de lapidação que desponta a sua subjetividade, que também se espelha na dimensão social. Mas, digamos, o movimento introspectivo da poesia do Armando Artur para essa interiorização da subjetividade contrapõe-se a uma certa expansão da subjetividade que vamos encontrar na poesia do Edward White, que tem um ritmo mais oratório, enquanto o Armando, na linha de poetas, vou citar uma apenas como exemplo, digamos, já há vários trabalhos sobre a poesia do Armando, na linha da poesia da Sofia de Melbrenner, por exemplo, provoca uma contenção da respiração poética que leva o leitor, de certa maneira, a desfrutar com uma lentidão muito especial da sua forma de contemplar a vida e de pensar a sociedade em simultâneo. É um poeta que marca uma geração, o Armando, e juntamente com o Edward White, os dois podem ser lidos em contraponto.
É muito interessante, porque são dois movimentos, dois amigos vindos da mesma cidade e que fizeram um percurso em conjunto, mas com movimentos completamente distintos em termos poéticos e em termos de registro. Muito obrigada pela tua intervenção, Armando. E obrigada também pela tua publicação ao longo dos anos e pela forma como, no fundo, foste construindo a tua casa poética, que é importante para as gerações seguintes.